Então, queridos alunos, queridas alunas, estamos novamente, dando continuidade à segunda unidade da apostila sobre a disciplina Educação Quilombola. Nesse segundo vídeo, discutiremos sobre a presença dos africanos no Brasil, um pouco da sua história e a influência na cultura brasileira. A partir do século XVI, a escravidão configurou-se como o sustentáculo de todos os processos da colonização no continente americano, uma vez que marcou pelas diferentes caracterizações ao longo de todo o período. Houve uma tentativa em utilizar-se do trabalho escravo dos nativos, o que logo foram refutados por questões de resistência imediata por parte dos nativos, que por conhecer a região tinham maior facilidade para as fugas, assim também como a questão do cunho religioso, que acabou adaptando-se pelas mãos de obra africana. Quer dizer, os padres jesuítas que portavam terra brasileira se envolveram em uma série de disputas em que repudiavam o interesse dos colonos portugueses em converter os índios em escravos. Tal postura se justificava no interesse que os clérigos católicos tinham em facilitar o processo de conversão religiosa dos índios. Essa postura, mais na frente, contribuirá para a expulsão dos jesuítas do território brasileiro. De acordo com Amaral, o processo de escravização dos africanos na colônia brasileira foi um lucrativo negócio para a coroa portuguesa e a elite que aqui vivia. Tendo em vista a mão de obra barata, o processo de codificação do negro africano trouxe graves consequências, dentre elas as várias formas de resistência que aconteceram por meio de fugas, formação de quilombos e mocambos, além de inúmeras revoltas que trouxe para a vida na colônia do momento de terror e tristeza. A codificação do africano fazia parte de uma estratégia de dominação que buscava desumanizar os escravos e que, ao mesmo tempo em que destruíram de todos os direitos, que criavam uma ideologia subalterna segundo a qual eles seriam incapazes de refletir e contestar as próprias condições. Então, a ideia de que o negro não passava de uma coisa era condição jurídica no Brasil colônia imperial. Assim, a codificação é porta de entrada para a neutralização e banalização da violência contra os negros. A autora Manuel Cunha, no seu livro Negros Estrangeiros, os escravos libertos e sua volta à África, expõe que o escravo é assim por excelência, um estrangeiro, não quanto membro de uma outra comunidade do qual proveio, mas quando permanentemente alheia à comunidade que escravizou. É alguém que deve ser mantido em suas condições de estranheza. É um outro que não pode ter lealdade própria, mas apenas lealdade mediada pelo Senhor. Assim, esse distanciamento aliado é uma espécie de invisibilidade de codificação, serviria para justificar no futuro, não muito distante, outra forma de discriminação racial. Há pouco tempo tem se discutido no Brasil acerca das questões africanas, o reconhecimento acerca da construção do país a partir da mão de obra africana, pois ouvia-se e entendia-se a história de ponto de vista do europeu, o que não abriu espaço para outros povos, a exemplo de negros e escravos pudessem ser melhor conhecidos em suas condições também de protagonista da história do Brasil. Marcada por uma historiografia de caráter lepsista, a história do Brasil timidamente, no final do século XIX, começa a ser desvendada, no sentido de que os estudiosos começam a querer saber mais e não mais aceitar a explicação de outrora contada, e diga-se de passagem, contada quando não somente do ponto de vista do invasor europeu. Apesar da escravidão não ter sido conhecida entre os africanos, o tráfico de negros na América instituiu uma nova modalidade de escravidão pautada
de escravidão. Está pautada na ideia de que os africanos não conheciam os trabalhos que iriam executar na colônia da América, tendo em vista seu conhecimento sobre. Como era muito momento na história da humanidade, também na África, a escravidão era muito instituída presente de algumas civilizações. Desde a antiguidade remota, a escravidão era praticada no continente, assim como havia sido praticada na Grécia, em Roma, na Europa feudal, de forma residual, e no Oriente. Mas a escravidão interna do continente africano era distinta do tráfico de negros, que passou a vigorar depois das conquistas dos territórios africanos por portugueses e demais povos europeus a partir do século XV e XVI. A principal diferença era a escravidão da África, que a escravidão da África não tinha caráter comercial adotado após o desenvolvimento do tráfico de escravos através do Oceano Atlântico. Um dos sistemas que existiam na África Negra era o Jonia, né, difundido com, com o Sudão Ocidental e Níger no Chad. O John era o cativo de um escravo ligado a uma linguagem que não podia ser cedido nem vendido, tendo direito à maior parte do que produzia. Pertencia nesse sistema ao Estado e ao seu aparelho político. De acordo com Arute, os africanos eram capturados e levados até o litoral. Ficavam em galpões durante semanas à espera do navio negreiro, também conhecido como tubeiro, por conta da quantidade de mortes que ocorria durante a travessia, o qual o levaria até a colônia da América. Quando o navio negreiro aportava, eram embarcados no porão um grupo de 300 daqueles indivíduos em uma viagem que poderia durar até 30 a 50 dias. Para que coubesse mais pessoas, os suprimentos eram diminuídos. Uma vez desembarcados no porto de Recife, Salvador, Rio de Janeiro ou São Vicente, os africanos escravizados eram distribuídos para as diferentes localidades para realizar todo tipo de trabalho, no corte do pau-brasil e posteriormente no trabalho de engenho de cana-de-açúcar e também depois na mineração, na criação de gado, no cultivo de cacau, nas charqueadas e na chamada exploração de drogas do sertão, além de serviço doméstico, comércio e na construção de obras públicas de todo o país. Possuindo uma população diminuta para a ocupação do território brasileiro, Portugal encontrou uma solução para o povoamento e colonização do Brasil na importação de africanos através do tráfico transatlântico e escravizados. Deve ser ressaltado que, ao ser levados a desenhar diferentes funções, os africanos não chegavam a distribuir sua bagagem cultural, pois várias técnicas de cultivo, de criação de gado, de mineração do ferro foram ensinadas pelos africanos aos portugueses, além de evidente influenciar a língua e religião, a linguística e religiosa. O que nos permite dizer que os africanos também foi elemento civilizador do Brasil. E, de acordo com Santos, a presença negra no Brasil consiste em uma das matrizes, né, mais importante na formação do povo brasileiro, pois a mesma vem sendo mostrada desde os primeiros anos de colonização portuguesa. O modo de viver do povo brasileiro, bem como seus hábitos e costumes, línguas e demais elementos característicos estavam impregnados, assim como a influência indígena também e de forma marcante da matriz africana. É fundamental sublinhar que os povos africanos tiveram um papel ativo na colonização e povoamento do Brasil, que foram realizados por eles e seus descendentes, juntamente com a população indígena escravizada. Nós já conversamos, né? Na alimentação, há exemplos, os pratos como feijoada, cuscuz, quibe, farofa de acarajé, dentre outros,
Na arte, destaque seus ritmos musicais, como samba, instrumentos musicais, as brincadeiras de rodas, dança, artesanato, contação de histórias, dentre outros. Destaque também para o uso frequente das palavras como moleque, tempo e outros que fazem parte do português falado no Brasil com suas regionalidades. Alimentos e pratos típicos, né? Vocês observam as imagens, são vários alimentos que a gente está no cotidiano da gente, como a feijoada, a canjica, o bolo de milho, o acarajé, o beiju. Nos instrumentos musicais, né, a presença negra, né, nós temos os instrumentos de capoeira, né, esses tambores. Aí, para falar em capoeira, né, a capoeira é uma luta criada no Brasil por negros, trazidos da África, a partir do século XVI, para trabalhar como escravo, principalmente nas lavouras de cana-de-açúcar. A maior parte deles veio da Angola, país que também era colônia de Portugal. Várias referências a esse país podem ser estudadas nas músicas de capoeira. Falando em música, se você já viu alguma roda de capoeira, vai saber que a musicalidade está muito presente nesta luta. A prática da capoeira permite o condicionamento físico, a agilidade e o desenvolvimento dos sentidos. Desprovido de outras armas, a partir dos golpes e de movimentos em defesa da capoeira, ou seja, o próprio corpo, que esses escravos resistiam à bruta violência praticada pelos senhores de engenho, capitães do mato e feitores. Acredita-se que o nome capoeira seja derivado de locais onde a capoeira era praticada, áreas de clareiras ou mato ralo, no meio da mata. José de Alencar, no livro de Iracema, sugere que o termo tenha sido origem do tupi, Capuã era, né? Ilha de mato já cortado. Colombos e mucambos, né? Onde quer que tenha existido a escravidão, houve resistência escrava. No Brasil, os escravizados resistiam a sistemas escravistas durante os quase 4 séculos em que a escravidão existiu dentre nós. O que era feito das mais variadas civilizações formas, variadas e criativas formas, fazendo o corpo mole na realização das tarefas através de sabotagem, roubo, sarcasmo, suicídio, abortos, fugas e formação de quilombos. Qualquer tipo de afronta à propriedade senhoral a partir do escravizado deve ser considerado como uma forma de resistência ao sistema escravista. Por outro lado, atualmente os estudiosos do protesto negro têm pensado o conceito de resistência escrava de forma bem mais elástica. Para eles, a resistência escrava não deve ser vista apenas pela ótica econômica, de forma à propriedade, mas também pelo desenvolvimento que uma cultura afrodescendente, afro-brasileira, que se contrapunha à cultura branca imposta aos escravos. Os espaços de manutenção e criação da cultura negra foram também utilizados como forma de contestação à sociedade escravista e pós-escravistas. Daí podemos chamar este outro aspecto da resistência negra de resistência cultural. Muitas foram as formas de resistência usadas pelos escravos escravizados na América. Essas aconteceram em todos os cantos do Brasil, através de quilombos, campos e também pelas irmandades religiosas que organizavam compras de africanos escravizados para libertá-los. O historiador Stuart, na documentação colonial do século XVIII, afirma que as comunidades de fugitivos foram denominadas ao mesmo tempo de mucambos, isso lá na Bahia, e quilombos em Minas Gerais.
Dessa forma, mucambos ficaram conhecidos como estrutura para erguer casas e teriam se transformado em quilombos, casa-acampamentos. Albuquerque destaca que os quilombos mais conhecidos na história do Brasil, denominado de Quilombo dos Palmares, estava localizado na Serra Barriga, no estado de Alagoas, e era composto por vários mucambos, ou seja, núcleos de povoamento. Os núcleos que mais se sobressaíram foram Macaco, Zumbi e Sucupira, atingindo seu auge na segunda metade do século XVII, quando chegou a abrigar mais de 20 mil pessoas. O Quilombo do Palmares foi o que mais tempo durou e que ocupou uma área territorial e o que maior deu às autoridades para ser exterminado. Do seu surgimento até a sua completa destruição foram 65 anos em constante e sangrenta luta. Lá se abrigavam escravos fugitivos, desertores e pessoas livres, espalhados em diversos núcleos que constituíram juntos o Quilombo do Palmares. Zanza, Zumbi. Zanza foi o primeiro grande líder de Quilombo dos Palmares, né? E Zumbi, seu sobrinho, o sucedeu, tornando-se o maior líder da história de Quilombo. A religiosidade afro-brasileira. As diferentes origens dos africanos trazidos para o Brasil fizeram com que aqui se desenvolveram diferentes tradições religiosas que variaram de acordo com a localidade para as quais eles foram levados. No Sudeste brasileiro, por exemplo, a maior parte da população escrava anterior ao fim do tráfico de 1850 era composta por africanos oriundos de religião centro-ocidental, vindo principalmente do Congo e da Angola. Já no Maranhão e Bahia, receberam muitos africanos de religião de reino da Umé, chamado de Jejes na Bahia, e de Minas no Maranhão. Sabe-se que hoje os princípios religiosos de matriz africana foram seguidos pelos escravos e libertos aos poucos. Desde o período colonial, elas foram ganhando adeptos a todas as cores e classes sociais, o que é explicado pela importante função social desempenhada pelos sacerdotes negros que supriram necessidades essenciais da população urbana, atuando onde os estados não estavam presentes. Essas carências não foram apenas, essas carências não eram apenas de ordem espiritual, mas também ordem praticada. Por exemplo, exemplo disso é a função médica. Os líderes religiosos eles possuíam funções das comunidades escravas de liberdade. Do ponto de vista espiritual, eles eram respeitados por saber lidar com o sobrenatural, protegendo os escravos de doenças e também de castigo de senhores cruéis. Por conta dessa capacidade de proteção e participação deles, era comum nas revoltas escravas. Quer dizer, o líder ele tinha uma espiritualidade, né, uma espiritualidade muito forte de proteção e de cura. A história do secretismo religioso no Brasil se inicia desde a chegada dos invasores europeus Está unida a dos navios que aqui viviam e aos africanos que aqui chegaram. Junto com as práticas culturais, a colonização brasileira abriu espaço para a chegada de outros religiosos. Além disso, com a vida dos povos africanos, a variação de crenças e religiões ficou ainda maior. É importante, gente, colocar que, como o catolicismo era uma religião oficial da colônia, a Igreja Católica, a partir da importação de que todos que viviam na colônia deveriam
professar o catolicismo obrigou também índios e negros a aderirem à doutrinação cristã, impedindo que eles propagassem e exercessem suas obrigações religiosas. Por vezes, alguns escravos realizavam mobilizações e festividades nos mesmos dias em que acontecia a celebração católica. Outros mesmo participando das festas católicas não abandonavam sua fé nos orixás, vudus, entre outras divindades oriundas da terra natal. Dessa forma, os negros, para conseguirem professar sua fé, fizeram o que? Dominava-se hoje de secretismo religioso, identificando alguns santos católicos as suas divindades. A exemplo disso, a gente pode dar, assim, como a catolicismo, a gente vê Maria, né? Por exemplo, Iemanjá, o orixá, é tido como Maria das Águas. Então, um exemplo. Por muitas vezes, alguns escravos realizavam mobilizações de festividade. Perdão, estou repetindo coisa. É importante salientar que a religião afro-brasileira surgiu após a junção da cultura de diversos povos africanos trazido entre os séculos XVI e XIX, possuindo assim influência de religiões vindas da Europa, como o catolicismo e o kardecismo. Durante os 4 séculos, cerca de 3 milhões de africanos chegaram ao Brasil como escravos, cada qual com sua própria religião e cosmogonia. Cosmogonia, gente, é a explicação da realidade através dos mitos. Dentre as religiões de matriz africana no Brasil, o que mais se destaca são o candomblé e a umbanda. Vocês sabem, né? Aqui está a explicação, né? O candomblé também cultua os orixás, que são os deuses, mas com alguma diferença do catolicismo, traça um paralelo entre a divindade africana e o santo católico, assim como a sua religiosidade originária faz o uso dos oráculos no jogo de búzios, também não reconhece a distinção entre o bem e o mal. Já a Umbanda, criada no Brasil no início do século XX, une elementos como o candomblé com preconceitos do espiritismo e kardecismo. Alguns traços de culturas indígenas, cultua orixás, santos católicos, e seus ritos invocam manifestações de espírito, como caboclos, preto velhos, faz distinção entre o bem, não faz, faz distinção entre o bem e o mal. Quer dizer, às vezes as pessoas têm uma mania de julgar a Umbanda, o Candomblé, sem conhecer de fato o que realmente é a religiosidade, né? Que isso é importante, por quê? Porque foram trazidos para nós, durante a miscigenação das raças também, houve sim a influência da religiosidade indígena e de negros com o catolicismo. Enfim, de acordo com Silva Vieira, o desenvolvimento sobre os valores africanos, em especial relacionados às religiões brasileiras e matrizes africanas, removeu restrições e condenou e oprimiu crenças ligadas a essas religiões. É fato que precisa ser destruído e melhor compreendido por aqueles que de forma desrespeitosa promovem a intolerância e, portanto, o preconceito em relação não somente às religiões, mas, sobretudo, o povo afrodescendente que as professam. Dessa maneira, gente, o Brasil é um país laico e que todo sujeito pode, de forma livre, escolher e professar sua religião conforme a Constituição de 1988, no seu artigo 5. Como é que diz? O preconceito, a intolerância religiosa é crime. Então, deve-se respeitar, assim como existe a religião católica, os evangélicos, existe também religiões afrodescendentes. Aqui uma lei. No artigo 5, todos são iguais perante a lei. Né? Perante a lei, sem distinção de qualquer natureza.
garantindo-se aos brasileiros, os estrangeiros residentes no país, a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à prioridade nos termos seguintes. É violável, é violável a liberdade de consciência e de crenças, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantia, na forma da lei, na lei de proteções locais, desculpa, e de locais, locais de culto e suas liturgias. Então, a gente finaliza aqui, né, nessa nossa segunda unidade. E no nosso próximo capítulo, a gente finaliza essa disciplina, tá bom? Então, gente, até a próxima.